Acho que o Rogério tem que seguir a convicção dele. Você pode ganhar ou perder com qualquer sistema. E ontem ele fugiu da convicção dele. Ele tem que seguir a convicção dele. Ele tem que melhorar o time dentro do que ele acredita. Ontem ele fugiu e o time não foi bem. Até é uma experiência. Quando ele fugiu, não funcionou. Talvez ele não faça mais isso. Talvez ele siga. Que teve uma entrevista dele que eu achei meio preocupante nesse quesito. Quando ele diz: eu percebi que o único número que interessa no futebol é o placar. Aí eu fiquei meio preocupado, que aí ele vai começar a jogar pelo placar, mas não tem como jogar pelo placar. Se tivesse uma forma mágica, se eu jogar assim eu ganho, não existe isso. Então ele tem que seguir a ideia dele, ganhando ou perdendo, tem que seguir a ideia dele. E ontem ele saiu da ideia dele. E tem aquela dificuldade que por uma questão de se preservar, por uma questão de elegância, ele não pode falar. O material humano. Claro, eu não falava aqui. Meu caro, você sabe que essa frase que ele falou, Douglas, do que o Bruno falou, o Candinho certa vez falou aqui pra gente, dizendo assim: erre com as suas convicções. Sim. E o Guardiola, no livro dele, ele admite que ele errou naquele jogo contra o Real Madrid, naquela semifinal. Ele falou assim: errei porque quebrei minhas convicções. Então, quando ele não aceitou, ele não, eu vou mudar minha convicção, fez o jogo de outro jeito, perdeu e ficou sem dormir 2 semanas. Assim, eu acho menos ruim você seguir uma linha, o que você está fazendo, a sua convicção. Eu acho menos ruim você seguir a sua convicção e perder de 3-0 do que mudar radicalmente e empatar 0-0. Não, tudo bem. Eu não abraço nada... prato pronto, eu também não. Claro, as coisas mudam. Eu também não. Tudo muda. Eu vou começar assim. Cada aniversário é um, não é assim. cada forma não é assim. Pera um pouquinho. O que eu quero dizer é assim... Você pode mudar suas ideias e continua sendo a sua ideia. Eu sei. O que eu estou dizendo... Então você pode ter a convicção 1, convicção 2, convicção 3. Claro, isso mas é você fácil. tem que morrer com a sua Você pode ganhar ou perder com ela. Você tem uma ideia, você vai mudando. Eu sei. Que eu conheci é diferente do que hoje. Até eu ouvi o Casagrande... Hoje é mais tonto. Eu ouvi o Casagrande falando sobre isso, e o Casagrande ele falou na escalação inicial: pô, eu conversei com o Rogério, em algum jogo que eles se encontraram, ele falou: essa escalação, pelo que eu conversei com o Rogério, ele tá se violentando para a escalação. Exatamente isso eu acho que ele não tem que fazer nunca. Mas sabe por quê? Porque às vezes o Nilson usa muito a palavra desacorçoado. O cara tenta 1, 2, 30, 40 vezes nos treinos, o cara fica desacorçoado. Eu tenho convicção de que isso vai funcionar, mas aí eu começo a olhar que os caras fazem tudo errado que eu quero. Quer dizer, entendeu? Aí desacorçoa. É duro. Mas eu acho que não tá mais. Mas a campanha do São Paulo não tá ruim. Tá normal. A torcida não 0% de aposentamento fora, 100% em casa. A torcida não gosta muito. O time é ruim, Madeleine. São Paulo fazer milagre. São Paulo tem 9 pontos em 6 jogos. Não é terrível. É o time do São Paulo. É 0% fora e 100% em casa. Márcio, tá na frente do Palmeiras, do Flamengo. Queremos ouvi-lo. Eu só acho que o São Paulo melhorou um pouquinho quando o Rogério mudou um pouco a sua convicção. Porque... quando estava naquele jeito mais ousado de jogar, que é o que o Rogério pensa de futebol, ele já disse inúmeras vezes isso na entrevista coletiva, que é o jeito... Ele até brincou no começo, quando ele pegou, que ele sempre defendeu, ele sempre lutou para não tomar gol, então ele queria fazer gols, né? Com esse elenco de São Paulo não dá. Aquela história que o Fausto Favara me ensinou lá em Araçoiaba. Isso é ótimo, é verdade, essa convicção é maravilhosa. Aí tem aquela frase final. Mas pra nós não serve. Sim, mas ontem ele jogou defensivamente. Você vê a porcaria que ficou. Não, mas Flávio, você vê como... Ele jogou os 3 zagueiros contra o Vitória e jogou de uma outra forma. O Espímpolo só... Ele jogou defensivamente. Mas contra o Vitória, ele jogou com 3 zagueiros agredindo o Vitória. O vareio que ele tomou. Não, mas você vê como não é um prato... Não, viu, Bruno? Como não é um prato pronto, ontem o Caride falou exatamente isso. Eu me preocupei em ajeitar minha casinha. Quando eu assumi, falei... Porque o Carille então é uma convicção... Então, pois é. Por isso que eu tô dizendo, começar a meter o time lá na frente, são convicções diferentes. São convicções diferentes. São convicções diferentes. E o dele tá aí com 30 jogos sem perder. Porque ele tá seguindo a convicção dele. E o Rogério é diferente do ataque do Rogério. Mas a convicção do Rogério é outra. Eram convicções diferentes. Já vê se ele tem material para isso. O Rogério disse isso na entrevista ontem no final. Agora... o São Paulo está se preocupando em arrumar a parte defensiva para depois arrumar a parte ofensiva. O que o Carille fez. Por isso que o São Paulo entrou ontem como a melhor defesa do campeonato. O Rogério disse ontem no final da entrevista coletiva. Foram as últimas respostas, ele disse isso. Mas São Paulo ontem tomou um vareio quando jogou defensivamente. Flávio, mas ontem foram erros individuais. Foi vergonhoso. Estão batendo na tecla. Erro individual me parece que é o personagem. Falta de qualidade do elenco. Lógico, isso, Flávio. Por isso que ele mudou a convicção que não
não dava pra ele jogar na frente, E dá pra jogar atrás? De tomar o vareio que tomou Por no isso que ele está dizendo. Então só pode dar perdido. Lá atrás. Lógico que não dá pra jogar à frente nem atrás. Por isso que ele está tentando arrumar o São Paulo lá atrás. Por isso que ele está dizendo toda hora pro Leco que precisa de peças. Por isso que ele quer jogador de qualidade. Ontem, eu também acho que ele errou na montagem do time. O Douglas não pode nem passar na porta do São Paulo. Ele tomou um vareio no jogo contra o Militão. Foi um dos melhores do São Paulo ontem, Nilson. É bom jogador. É bom jogador. O São Paulo ontem teve poucas peças que se salvaram. Uma delas foi o Militão, Nilson. Uma delas foi o Militão. Não concordo com o Nilson, não. O Militão foi um dos poucos jogadores do São Paulo ontem que se salvaram. São Paulo tem que ter cuidado para não rifar mais um jogador que surgiu aí da base e pode jogar pela janela. Acho que o São Paulo é fraco, Vanderlei, o time de São Paulo. Não adianta ficar achando que o São Paulo pode fazer variações táticas com jogadores que têm cérebro de ervilha. Concordo. Entendeu? Não dá. E tem que parar também de achar... O Rogério errou ontem na escalação do time. Ele colocou o time defensivamente, colocou 2 jogadores na frente, só que quem conduzia essa bola ontem? Não tinha. Acho que o Rogério errou. O Rogério caiu muito de rendimento, o Cícero. O São Paulo errou ontem nessa maneira de montar o time. Só que tem que parar também de achar que todos os problemas do São Paulo é por causa do Rogério Ceni. Ele tem culpa? Claro que tem culpa. Só que o elenco é fraco, Vanderlei. O elenco não tem qualidade. Respeitando as contrárias, essa é a minha tese. Entendeu? Ele tem boa cabeça, é um cara inteligente, viu o futebol de lá de trás durante 40 anos, desde menininho. Tudo a gente sabe, a qualidade dele, a vontade de vencer, o fato de ser um vencedor. Só tem qualidade. Ontem eram 8 desfalques importantes. Não dá, Luiz Araújo não joga mais pelo São Paulo. Rodrigo Caio na seleção. Acho que a avaliação de fora, Michael Suel fora, Thiago Mendes fora. São jogadores que são titulares. Eu acho que a avaliação de fraco ou forte depende do parâmetro. Se você comparar com o Real Madrid, é horrível. Não, mas eu não comparo. Mas se você comparar com o Campeonato Brasileiro, ele tá na média. Ele é pior que uns 3 ou 4 só. Ele tá na média. Eu não comparo com o Real Madrid. Ontem esses principais estavam fora, Bruno. Não, mas é simples. O Cícero é um jogador que, em forma, é bom. É bom jogador. Bom, então, acabou de dizer aqui que ele tá mal. Péssimo. Então é isso, quer dizer, não é de comparação. O problema é que aquilo que ele tá usando, que é o Thiago hoje, não joga na maioria o cara não tá legal. Rodrigo Caio não joga na maioria dos clubes aqui. Brigar por vaga na Libertadores é possível. O Cueva não joga na maioria dos clubes aqui? O São Paulo não teve nenhum desses ontem. Este é o nosso Esporte em Discussão.